3 curiosidades que a ciência explica. Hoje o vídeo é direto. 3 curiosidades do mesmo macrotema, ciência, sem misturar assunto. Cada bloco fecha uma ideia com exemplo concreto, com o que dá para afirmar com segurança e com o que ainda é hipótese. Se você gosta de entender o mundo sem fantasia, este roteiro foi feito para isso. Intestino e cérebro na mesma conversa. Tem dia em que a cabeça parece uma sala mal ventilada. Você acorda, come qualquer coisa, corre para resolver problema e de repente o corpo fica inquieto sem motivo claro. A pergunta vem na mesma hora. Isso está na mente ou está no corpo? Está nos dois, porque um puxa o outro. O intestino não é só um tubo para empurrar comida. Ele tem uma rede enorme de nervos, tem células que liberam substâncias no sangue e mantém contato direto com o mundo vivo que mora ali dentro. Quando se fala em eixo intestino-cérebro, não é slogan. É um nome simples para um conjunto de caminhos de comunicação. Um deles é o nervo vago, que leva a informação do corpo para o cérebro o tempo todo. Outro caminho são hormônios ligados à fome, saciedade e estresse. Outros são moléculas inflamatórias, que em excesso deixam o organismo em estado de alerta. Isso ajuda a entender por que uma noite mal dormida, uma refeição pesada e um dia tenso podem virar o mesmo pacote de sintomas. Você se sente estranho, pensa que é só ansiedade e o corpo também está reagindo por dentro. Quando a alimentação entra no modo correria, sem pausa e sem rotina, o intestino muda o ritmo de contração, muda o tipo de fermentação, muda a irritação da mucosa e muda a quantidade de sinal que sobe para o cérebro. Isso não transforma comida em remédio, mas derruba o mito de que emoção vive em uma caixa separada do organismo. Quando a palavra microbiota aparece, muita gente escorrega para 2 extremos. Um extremo é achar que micro-organismos controlam cada decisão como se fossem um piloto invisível. O outro extremo é fingir que nada disso importa. A realidade fica no meio. Dentro do intestino existe uma comunidade grande de bactérias, fungos e outros micro-organismos que convivem com você desde cedo. Eles comem o que sobra da sua dieta e produzem substâncias. Algumas podem ajudar a manter a barreira intestinal íntegra. Outras, em certas condições, podem aumentar a inflamação. Uma pista inicial vem de observar o corpo com honestidade. Inchaço frequente, intestino preso ou solto em ciclos, azia, cansaço após comer, irritação que sobe do nada, sono fragmentado. Essas coisas não provam diagnóstico, mas mostram padrão. E padrão é a matéria-prima do ajuste. Neste tema, ajuste quase sempre significa regularidade. Não é glamour, é rotina que o organismo entende. Comida de verdade mais vezes, menos ultraprocessado, mais fibra de fonte simples, água suficiente, proteína adequada e um ritmo de sono que não muda toda noite. Se você nunca respeita horário, seu corpo vive em improviso. E improviso cansa. Por isso promessas de atalho vendem tanto. A pessoa quer uma cápsula para calar o que é na verdade um pedido por estabilidade. Agora vem o ponto que quase ninguém diz porque dá menos clique. O intestino influencia, mas ele não explica tudo. Trauma, ambiente, genética, rotina, trabalho, isolamento, abuso de estimulantes, tudo isso pesa. Então o caminho seguro é pensar em causa e efeito sem fantasia. Você muda 2 ou 3 coisas básicas por algumas semanas e observa. Se melhorar, você mantém. Se não mudar, você volta e ajusta. O corpo não lê propaganda, ele responde à repetição. Se o intestino conversa com o cérebro, por que tanta gente trata a alimentação como detalhe? Porque é mais fácil terceirizar. Só que o preço aparece em forma de desconforto e de mente cansada. A curiosidade vira ferramenta quando ela vira decisão pequena feita todo dia. O corpo que seca e não morre. Existe um tipo de sobrevivência que parece ausência. Em vez de lutar com força, o organismo reduz tudo ao mínimo e espera. Alguns animais microscópicos e alguns invertebrados conseguem perder quase toda a água do corpo e mesmo assim, não entram em colapso definitivo. A cena é estranha. O corpo encolhe, endurece, vira quase um grão. Se você olhar rápido, parece morte. Só que é pausa. Esse estado é chamado por nomes diferentes dependendo do mecanismo, mas a ideia central é a mesma. O metabolismo cai de forma drástica. Reações químicas ficam lentas, atividade reduz, o corpo vira um cofre fechado esperando o ambiente melhorar. A primeira curiosidade aqui é entender o que isso não é. Não é congelamento como em filme. Não é um botão mágico. É uma estratégia construída por evolução em organismos que vivem onde água e temperatura mudam sem aviso. Sem água, tudo tende a deformar.
Proteínas perdem formato, membranas ficam frágeis, reações escapam do controle. O que algumas espécies fazem é criar proteção interna que reduz dano. Há casos em que o organismo produz substâncias que funcionam como estabilizadores, como se fossem escoras invisíveis que seguram estruturas frágeis. Em outros casos, entram proteínas especiais que ajudam a impedir que partes importantes grudem de forma errada. Também existe controle de compostos que reduzem estresse químico, porque secar aumenta dano por oxidação. Essa proteção não garante perfeição, garante chance. Então vem a pergunta que sempre aparece: isso significa que esse animal vive para sempre? Não. Ele ganha tempo. Mesmo com proteção, dano pode acumular. Além disso, o retorno depende de condições adequadas. Água demais em hora errada pode causar choque. Ambiente sujo pode trazer infecção. Temperatura fora do limite pode quebrar o que estava protegido. O mundo real não é laboratório limpo. Porque essa curiosidade importa para quem nunca vai ver um microscópio na vida. Porque ela ajuda a ciência a entender o que é essencial para uma célula sobreviver sem água e sem estabilidade. Isso conversa com conservação de material biológico, com armazenamento, com estudo de resistência a estresse. Também ajuda a separar o que é possível do que é propaganda. Tem gente que pega esse tema e tenta vender a ideia de suspensão da vida humana como se fosse serviço de prateleira. Isso é uma confusão perigosa. Organismo grande tem complexidade enorme, tem circulação, tem cérebro, tem sistemas que não aceitam pausa do mesmo jeito. A curiosidade útil é outra. Ela mostra princípios, estrutura, estabilidade, dano, reparo. Quando você entende isso, você para de cair em promessa vazia. Você percebe que a natureza não cria superpoder, ela cria sobrevivência com custo e limite. E limite, quando é compreendido, vira respeito e vira pesquisa séria. Um detalhe que deixa essa curiosidade ainda mais concreta é que a pausa não é conforto. Durante esse estado, o organismo fica vulnerável à ruptura, a calor excessivo, à radiação e à química do ambiente. Ele não está vivendo bem, está só evitando o fim. Regeneração sem bagunça. Quando você se corta, o corpo fecha e cria pele nova. Esse reparo salva sua vida, mas ele tem um preço. Muitas vezes vira cicatriz, que é como uma emenda forte feita rápido para impedir perda e infecção. Agora imagine outro caminho. Perder uma parte do corpo e, em vez de emenda, nascer a estrutura certa, com nervo no lugar certo, com músculo no lugar certo, com forma final coerente. Em alguns animais, isso acontece. Planárias são um exemplo famoso porque regeneram com uma precisão que assusta. Alguns anfíbios e peixes também conseguem reconstruir tecido com qualidade alta. A curiosidade aqui não é espetáculo, é pergunta dura. Se eles conseguem, por que nós não? Porque regenerar não é só fabricar célula. Regenerar é organizar um projeto inteiro sem errar a planta. Para uma parte renascer com o formato correto, o organismo precisa saber onde está cada coisa. Precisa diferenciar frente e trás, cima e baixo, precisa controlar tamanho, precisa decidir quando parar. Isso envolve sinais químicos e elétricos que funcionam como coordenadas. Envolve células que conseguem virar diferentes tecidos conforme o comando. Em espécies com alta regeneração, existe um conjunto de células e de sinais que fica disponível para entrar em ação quando há perda. Em humanos, parte desse repertório existe, mas ele opera mais no modo de reparo rápido do que no modo de reconstrução completa. O corpo humano prioriza fechar, proteger, cicatrizar. Esse padrão protege contra sangramento e infecção, mas limita a arquitetura final. E tem outro ponto. Quanto maior e mais complexo o organismo, maior o risco de crescimento fora de controle quando se ativa a divisão celular por muito tempo. Então a natureza também coloca freio. Regenerar demais pode ser tão perigoso quanto regenerar de menos. Você já reparou como esse tema vira manchete fácil? Aparece alguém dizendo que em pouco tempo será possível trocar órgão como se troca peça. Parte disso é exagero. Parte é ruído. O que existe com mais firmeza é pesquisa para regenerar tecidos específicos, como pele, cartilagem, alguns tipos de nervo em condições limitadas, além de estudo profundo de cicatrização. Também existe pesquisa em bioengenharia com estruturas que servem de suporte para células crescerem no lugar certo. Mesmo assim, nada disso é simples, rápido ou garantido. A curiosidade aqui fica mais útil quando procura mecanismo. Em vez de sonhar com corpo novo, ela olha para sinais pequenos que organizam tecido, para decisões químicas que controlam forma, para freios que impedem crescimento errado.
Quando essa resposta melhora, ela melhora a cirurgia, melhora a recuperação, melhora tratamento de lesões. Não é fantasia. É progresso lento que aparece em detalhe. Quando você ouvir promessa grande, procure o mecanismo pequeno. Se não houver mecanismo explicado em linguagem comum, a chance de ser teatro é alta. E ciência séria não precisa de teatro, precisa de clareza e de paciência. Na prática, isso aparece em coisas simples. Menos inflamação após cirurgia, melhor recuperação de tendão, menos perda de função depois de uma lesão. Quando a ciência acerta esse tipo de detalhe, o ganho é silencioso, mas é real.